milionária misteriosa doou sua fortuna inteira, mas o motivo surpreendeu a todos. Sorocaba, interior de São Paulo, era uma cidade onde a vida seguia em um ritmo aparentemente tranquilo. Porém, por trás das fachadas simples e da rotina que muitos acreditavam previsível, havia segredos que ninguém imaginava. Um desses segredos pertencia a uma mulher que, por anos, foi uma figura quase anônima para os moradores, Maria Luísa Scioli, conhecida por poucos como Dona Malu. Malu tinha 56 anos e era o tipo de pessoa que preferia passar despercebida. Seu jeito reservado escondia uma vida extraordinária. Pouca gente sabia, mas Malu era milionária. Sua fortuna, acumulada ao longo de décadas, vinha de negócios discretos, investimentos internacionais e uma herança antiga que cresceu como uma bola de neve. Apesar disso, ela nunca ostentava. Andava em um Fiat Uno antigo, vestia roupa simples e fazia compras na feira do bairro como qualquer dona de casa. Malu morava em uma casa ampla, mas sem luxo, no Jardim Simus, um bairro residencial da cidade. A única extravagância visível eram os inúmeros livros espalhados por todos os cômodos da casa. Literatura clássica, filosofia, biografias, ficção. Ela parecia ter lido o mundo inteiro. Apesar disso, poucos sabiam o quanto a leitura era mais que um passatempo, era seu refúgio. Nos últimos anos, Dona Malu passou a frequentar assiduamente o Lar da Esperança, uma instituição de caridade local que ajudava crianças e idosos em situação de vulnerabilidade. Era comum vê-la carregando caixas de mantimentos ou organizando rifas para arrecadar fundos. Mesmo assim, ela raramente falava sobre si. O máximo que os voluntários sabiam era que ela era viúva, sem filhos, e que, apesar de tudo, sua generosidade era infinita. Então, veio o grande choque. Em uma manhã ensolarada de abril, uma manchete estampada no jornal local pegou todos de surpresa. Misteriosa benfeitora doa 97 milhões de reais a obras sociais em Sorocaba. O valor, tão inimaginável para a maioria, foi doado anonimamente. A reportagem dizia que parte da quantia havia sido destinada ao Lar da Esperança, enquanto o restante seria distribuído para diversas iniciativas de saúde e educação na região. A cidade ficou em polvorosa. Quem era o doador? O que motivaria alguém a abrir mão de tamanha riqueza? E mais importante, por que ninguém sabia nada sobre essa pessoa? Mal sabiam que por trás do anonimato estava a própria Malu. A notícia, entretanto, era apenas a ponta do iceberg. Havia um motivo profundo, e até perturbador, por trás do gesto de Malu. E ele começaria a ser revelado naquela mesma semana. O mistério da doação tomou conta de Sorocaba. Nos bares, nas escolas, nas igrejas e até nas reuniões de família, o assunto era um só: quem seria a pessoa por trás do gesto colossal? O Lar da Esperança, uma das instituições beneficiadas, viu uma enxurrada de curiosos. Voluntários eram abordados nas ruas, e até jornalistas de fora da cidade apareceram para cobrir a história. Mas ninguém sabia de nada. Maria Luísa, por outro lado, seguia sua vida com a mesma discrição de sempre. No dia seguinte à publicação da notícia, ela acordou cedo, como de costume, preparou um café forte e sentou-se na varanda de sua casa. Olhava para a rua tranquila enquanto ouvia o canto dos passarinhos. Apesar da calmaria exterior, seu coração estava inquieto. Ela sabia que não demoraria muito até que alguém começasse a desconfiar. Naquela tarde, Malu decidiu visitar o Lar da Esperança. Queria se certificar de que o dinheiro estava sendo bem administrado e, mais do que isso, tinha um compromisso silencioso com as pessoas que ajudava. Era um dia especial. Haveria uma entrega de cestas básicas e brinquedos para as crianças do bairro. Ao chegar lá, foi recebida com o carinho de sempre pelos voluntários, mas percebeu algo diferente no ar. As pessoas cochichavam, os olhares eram curiosos, como se tentassem desvendar algum segredo. "Bom dia, Dona Malu", disse Joana, uma das coordenadoras do lar, com um sorriso caloroso, mas visivelmente nervoso. "A senhora viu a notícia? Todo mundo está comentando sobre a doação milionária." Malu assentiu com um leve sorriso, mas evitou prolongar o assunto. "Vi sim, Joana. Que maravilha, não é? Quem diria que nossa cidade teria um anjo tão generoso?" Joana concordou, mas algo em sua expressão mostrava que ela não estava convencida. Nos últimos meses, havia notado algumas mudanças no comportamento de Malu. Ela parecia mais reflexiva, mais concentrada em certos projetos do lar. Além disso, as contribuições de Malu, embora sempre constantes, haviam aumentado de forma significativa. Enquanto Malu ajudava a organizar as cestas básicas, as crianças corriam ao redor, animadas com a entrega dos brinquedos.
Era impossível não notar o brilho nos olhos dela ao ver os pequenos tão felizes. Para Malu, esses momentos valiam mais do que qualquer cifra. Ao voltar para casa, Malu se deparou com algo inesperado. Um carro preto estacionado em frente à sua casa. 2 homens de terno estavam do lado de fora, aparentemente esperando por ela. A princípio, ela sentiu um calafrio, mas logo se recompôs. Já esperava que algo assim pudesse acontecer. Boa tarde, Dona Maria Luísa Scioli, perguntou um dos homens, mostrando uma credencial do Ministério Público. Sim, sou eu. Como posso ajudar? Respondeu, mantendo a calma. Meu nome é Dr. Augusto Ribeiro, e este é o Dr. Henrique Castro. Estamos investigando a doação anônima de uma quantia considerável a instituições em Sorocaba. Recebemos uma denúncia que sugere que a senhora pode estar envolvida. Podemos entrar para conversar? Malu hesitou por um instante, mas sabia que não adiantava fugir. Claro, senhores. Por favor, entrem. Enquanto preparava café para os visitantes, sua mente estava a mil. A denúncia não era surpresa. Sempre soube que alguém, em algum momento, faria a ligação entre ela e a doação. O que a surpreendeu foi a rapidez com que isso aconteceu. Sentados à mesa da sala, os homens foram diretos ao ponto. Recebemos informações de que a senhora fez recentemente algumas transações financeiras que coincidem com o valor da doação. Não estamos aqui para acusá-la de nada, mas precisamos entender a origem desse dinheiro. A senhora gostaria de nos explicar? Malu respirou fundo e respondeu com serenidade. Senhores, todo o dinheiro que doei foi adquirido de forma lícita. Trabalhei minha vida inteira, fiz bons investimentos e, felizmente, tive a oportunidade de acumular mais do que jamais precisei. Quando percebi que não tinha herdeiros diretos e que não fazia sentido guardar essa fortuna, decidi usá-la para ajudar quem realmente precisa. Os homens trocaram olhares. A resposta fazia sentido, mas não esclarecia tudo. Entendemos, Dona Maria Luísa, mas gostaríamos de saber, por que o anonimato? Uma doação dessa magnitude geralmente vem acompanhada de publicidade. As pessoas gostam de reconhecimento. Malu sorriu levemente. Não preciso de reconhecimento, doutores. Meu objetivo era apenas fazer o bem. Se soubessem que fui eu, o foco sairia das pessoas que realmente precisam dessa ajuda. Quero que as crianças, os idosos, os doentes sejam o centro da atenção, não eu. Embora a explicação fosse convincente, Dr. Augusto notou um detalhe interessante na expressão de Malu. Não era só humildade, havia algo mais profundo, talvez uma dor antiga, que ela estava escondendo. Depois que os homens partiram, Malu fechou a porta e sentou-se no sofá, exausta. Sua mente voltou ao passado, a um momento que ela sempre evitava revisitar. Não era apenas generosidade que motivava sua decisão de doar a fortuna. Era algo maior, algo que carregava consigo há décadas. Malu lembrou-se de sua juventude. Crescerá em uma família rica, mas profundamente disfuncional. Seu pai, um empresário influente, era um homem autoritário, que tratava as pessoas como peças descartáveis. Sua mãe, por outro lado, era uma mulher submissa, incapaz de se impor. A única pessoa que verdadeiramente amava era sua irmã mais nova, Clara, que morreu tragicamente aos 12 anos em um acidente que Malu nunca conseguiu superar. Foi naquele momento que ela prometeu a si mesma que, se algum dia tivesse poder ou riqueza, usaria tudo para compensar o que considerava uma dívida com a vida. Aquela promessa moldou sua trajetória. E agora, mesmo após cumprir sua palavra, sentia que o peso do passado ainda a acompanhava. Enquanto as luzes da cidade começavam a brilhar na noite, Malu sabia que a história estava apenas começando. Ela havia tomado uma decisão definitiva, mas o impacto dessa escolha traria consequências que nem mesmo ela poderia prever. Nos dias que se seguiram à visita dos representantes do Ministério Público, Maria Luísa sabia que sua vida estava mudando. Apesar de seu desejo por anonimato, a suspeita em torno da doação colocava sua tranquilidade em risco. A vizinhança começava a falar, e os olhares curiosos se tornavam mais frequentes. Era como se todos ao seu redor tentassem juntar as peças de um quebra-cabeça que ela lutava para manter escondido. Enquanto isso, os jornalistas intensificaram suas investigações. O mistério em torno da doação havia atraído a atenção de veículos de imprensa nacional. Equipes de reportagem começaram a bater de porta em porta no Jardim Simos, tentando descobrir mais sobre a tal benfeitora anônima. Embora a maioria dos vizinhos não soubesse nada de concreto, alguns não hesitaram em especular. Ah, sempre achei a dona Malu meio reservada demais, sabe? Dizia dona Clarice, uma das vizinhas mais antigas. Ela vive sozinha naquela casa grande.
Vai saber o que acontece lá dentro. Mas havia algo que poucos sabiam. A fortuna de Maria Luísa não vinha apenas de heranças ou investimentos bem-sucedidos. Ela carregava um segredo sobre a origem de boa parte de seu dinheiro. Um segredo que, se revelado, poderia abalar sua reputação e até mesmo sua segurança. Naquela sexta-feira à noite, enquanto Maria Luísa lia calmamente em sua sala, ouviu batidas na porta. Ao abrir, viu um homem que não via há quase 30 anos, Fernando Albuquerque, um antigo sócio de seu pai. Ele estava mais velho, com cabelos grisalhos e rugas profundas no rosto, mas o olhar perspicaz permanecia o mesmo. Malu, ele disse com a voz firme, mas carregada de nostalgia, precisamos conversar. Ela hesitou. Não esperava vê-lo novamente, ainda mais em um momento tão delicado. Fernando, o que faz aqui depois de tanto tempo? Soube da doação, ele respondeu, entrando sem esperar convite. E também soube que o Ministério Público está atrás de você. Eu sabia que um dia isso aconteceria. Maria Luísa fechou a porta e respirou fundo, tentando manter a calma. Você não deveria estar aqui. Eu sei, Fernando continuou. Mas precisamos falar sobre o que aconteceu naquela época. Se as autoridades começarem a cavar mais fundo, você sabe que eles vão encontrar algo. E, quando isso acontecer, tudo que você tentou construir pode desmoronar. Malu sentou-se no sofá, olhando fixamente para Fernando. Não é da sua conta. Tudo o que fiz foi para compensar os erros do passado. Não vou deixar ninguém destruir isso. Fernando inclinou-se para a frente, a voz agora num tom quase suplicante. Você não entende, Malu. O que aconteceu com o dinheiro do seu pai não foi só um desvio ou uma fraude. Há pessoas perigosas envolvidas. Gente que não vai hesitar em te silenciar, se acharem que você é uma ameaça. A fortuna que Maria Luísa herdou de seu pai era apenas parte da história. Décadas atrás, o pai de Malu, Francisco Ascioli, fora acusado de envolvimento em esquemas de corrupção que envolviam desvio de verbas públicas e negócios ilícitos com grandes empresários. Francisco conseguirá escapar da prisão graças a uma rede de influências, mas sua saúde deteriorou rapidamente devido ao estresse, e ele morreu antes que o caso fosse concluído. Após sua morte, a família foi deixada com uma enorme fortuna, mas também com rastro de desconfiança e inimizades. Malu, então com pouco mais de 20 anos, ficou encarregada de administrar os negócios da família. Ao descobrir a origem duvidosa de parte do dinheiro, ela tomou uma decisão ousada: vender as empresas e investir o montante em projetos legítimos. No entanto, essa ação não agradou a todos, especialmente antigos parceiros de seu pai, que consideraram isso uma traição. Fernando, eu limpei o nome da minha família. Todo o dinheiro que usei para as doações veio de negócios honestos. Não tenho mais nada a ver com o passado sujo do meu pai, disse Malu, com a voz firme. Eu acredito em você, respondeu Fernando. Mas o problema é que essas pessoas não pensam assim. Elas acham que você ainda guarda algo, documentos, provas, ou até mesmo dinheiro que deveria ser delas. E agora, com essa exposição, você se tornou um alvo. Nos dias seguintes à visita de Fernando, Maria Luísa começou a notar pequenos sinais de que algo estava errado. Um carro preto parecia estacionar frequentemente na rua de sua casa, sempre com os vidros escurecidos. Telefonemas anônimos começaram a chegar, com vozes que permaneciam em silêncio do outro lado da linha. E uma noite, ao voltar do Lar da Esperança, percebeu que alguém havia revirado a correspondência em sua caixa de correio. Esses acontecimentos a deixaram em alerta, mas não abalaram sua determinação. Ela sabia que tinha inimigos, mas também sabia que, se parasse agora, toda sua luta teria sido em vão. Decidiu tomar uma atitude. Maria Luísa escreveu uma carta detalhada, explicando tudo sobre sua vida, desde os esquemas do pai até sua decisão de doar a fortuna. Na carta, ela incluiu os nomes de todas as pessoas que poderiam estar envolvidas nos negócios ilegais do passado e as razões por trás de sua decisão de viver anonimamente. Era um relato corajoso e incriminador, que poderia mudar os rumos da investigação. Depois de terminar, colocou a carta em um envelope lacrado e deixou instruções para que fosse enviada ao Ministério Público caso algo acontecesse com ela. Enquanto guardava o envelope em um cofre escondido no porão de sua casa, Malu sussurrou para si mesma: se eles querem a verdade, vão ter a verdade. Apesar das ameaças e do medo crescente, Malu continuou frequentando o Lar da Esperança e ajudando nas atividades sociais. As crianças, os idosos e as famílias carentes eram sua motivação para seguir em frente. Ela sabia que sua doação já estava transformando vidas, e isso era o que realmente importava. Porém, no fundo, Malu também sabia que o passado não a deixaria em paz tão facilmente.
As sombras que assombravam sua família por tanto tempo estavam de volta, e agora ela precisava estar pronta para enfrentá-las. O que ela não sabia é que, enquanto tentava proteger sua história e sua vida, outros também estavam fazendo suas próprias jogadas. Pessoas que estavam mais próximas do que ela imaginava. A tranquilidade aparente que Maria Luísa tentava preservar começou a se dissolver rapidamente. O mistério em torno da doação atraiu ainda mais atenção da mídia, e as suspeitas em relação a ela tornaram-se inevitáveis. A presença constante do carro preto, os telefonemas silenciosos e as olhadas furtivas dos vizinhos a deixavam em alerta constante. Contudo, Malu não era do tipo que recuava facilmente. Decidiu que era hora de agir. No sábado seguinte, enquanto o sol começava a nascer sobre as ruas de Sorocaba, Malu saiu cedo de casa. Dirigiu até uma padaria do centro da cidade, onde sabia que não seria reconhecida, e sentou-se em um canto discreto com um café e um pão na chapa. Era um momento para organizar seus pensamentos, mas também para executar o próximo passo de seu plano. Malu sabia que, para proteger a si mesma e os beneficiários de sua doação, precisava descobrir quem estava por trás das ameaças. Lembrou-se de um nome que Fernando mencionara em sua visita: Marcelo Strozzi, um dos antigos parceiros de negócios de seu pai. Strozzi era conhecido por sua influência nos bastidores da política e dos negócios locais. Desde a morte de Francisco Ascioli, ele tentava recuperar o controle sobre os ativos da família. Depois de sair da padaria, Malu foi até um coworking no centro da cidade e alugou uma sala temporária para conduzir suas pesquisas sem chamar atenção. Munida de um notebook e de sua habilidade para buscar informações, começou a vasculhar o histórico de Strozzi. Encontrou informações suficientes para confirmar suas suspeitas. Ele ainda estava ativo em esquemas obscuros. Além disso, havia evidências de que ele vinha tentando rastrear antigos associados de Francisco para recuperar o que considerava seu. Então é você, murmurou Malu, olhando para a foto de Marcelo em uma notícia antiga. Antes de tomar qualquer decisão, Malu decidiu que precisava de ajuda. Não podia confiar na polícia, já que algumas das figuras envolvidas no passado ainda mantinham conexões com o poder. Então, recorreu a alguém que conhecia bem o submundo, Carlos Marinho, um detetive particular aposentado que, no passado, havia trabalhado em casos relacionados à sua família. Carlos era um homem de meia-idade, com cabelos desgrenhados e uma atitude despretensiosa. Sua experiência o tornava uma escolha perfeita para lidar com situações delicadas. Ao encontrá-lo em um pequeno bar afastado do centro, Malu foi direta. Preciso da sua ajuda, Carlos. Estou sendo ameaçada, e acho que Marcelo Strozzi está por trás disso. Ele riu de leve, mas logo ficou sério ao perceber a gravidade da situação. Não ouvi esse nome há anos, Malu. Achei que ele tivesse deixado essas coisas de lado, mas pelo visto, estou errado. O que você precisa? Quero que descubra tudo o que puder sobre ele. Movimentações financeiras, contatos, qualquer coisa que eu possa usar para me proteger. Carlos concordou, mas deixou claro que a missão não seria fácil. Você sabe que mexer com gente como ele é perigoso, né? Mas eu confio em você, então vou fazer isso. Enquanto isso, no Lar da Esperança, algo inesperado aconteceu. Durante uma das reuniões semanais dos voluntários, uma mulher desconhecida apareceu. Ela se apresentou como Lúcia Monteiro, dizendo ser jornalista e que queria escrever uma matéria sobre os impactos da doação na comunidade. A coordenadora Joana ficou empolgada, mas Malu, ao chegar mais tarde, percebeu que havia algo estranho no comportamento de Lúcia. Sentada em um canto, Malu observava a jornalista fazer perguntas aparentemente inocentes, mas muito específicas. Quem costuma visitar o lar com frequência? Alguma dessas pessoas tem relação com a doação? Alguém sabe algo sobre a origem do dinheiro? Malu sabia que não podia confiar nela. Ao final da reunião, abordou Lúcia diretamente. Você disse que é jornalista, mas não parece estar interessada nas crianças ou nas famílias daqui. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Lúcia hesitou por um momento, mas depois soltou um leve sorriso. Você é esperta, Dona Malu. Meu objetivo é encontrar a verdade, só isso. Tem algo sobre essa doação que não parece certo, e eu pretendo descobrir. Bem, espero que encontre o que procura. Mas enquanto isso, por favor, respeite o trabalho que fazemos aqui, respondeu Malu, mantendo a compostura. Apesar de seu tom tranquilo, Malu sentia o estômago revirar. Estava claro que a presença de Lúcia não era coincidência. Naquela noite, Malu teve sua primeira prova de que estava sendo vigiada. Por volta das 2 da madrugada, um som estridente de vidro quebrando ecoou por sua casa. Assustada, ela pegou um telefone e ligou para Carlos.
Enquanto esperava, armou-se com um bastão de madeira que mantinha em um dos armários. Cautelosa, desceu as escadas e viu que a janela da sala estava quebrada. Uma pedra envolta em um pedaço de papel estava no chão. Nervosa, abriu o bilhete, que dizia: "Fique fora disso. Não queremos machucá-la, mas não teremos outra escolha se continuar se metendo onde não deve." Quando Carlos chegou, encontrou Malu visivelmente abalada, mas determinada. Ele olhou o bilhete e suspirou. "Isso confirma que você está no radar deles. Precisamos agir rápido." No dia seguinte, Carlos trouxe notícias. Ele havia descoberto que Strozzi estava em Sorocaba e que tinha uma reunião marcada em um restaurante luxuoso da cidade. "É a sua chance de confrontá-lo, mas tem que ser cuidadosa. Ele é esperto e perigoso." Malu sabia que encarar Strozzi seria arriscado, mas não tinha escolha. Se queria proteger sua doação, sua história e sua própria vida, precisaria enfrentar seus inimigos de frente. Porém, o que ela não sabia era que havia muito mais em jogo do que imaginava. Segredos do passado estavam prestes a vir à tona, e cada passo levava mais perto de uma verdade devastadora. Maria Luísa nunca foi de recuar diante de desafios, mas ao pensar em encarar Marcelo Strozzi, sentiu uma tensão incomum. Ele era uma figura poderosa, com uma longa história de manipulação e influência. Apesar disso, Malu estava determinada a proteger o legado que vinha construindo e, acima de tudo, manter sua promessa de transformar vidas. Naquela noite, ela vestiu algo discreto, mas elegante, e foi até o restaurante onde Strozzi estaria. Era um lugar sofisticado no centro de Sorocaba, frequentado por políticos e empresários. Malu entrou com passos firmes, ignorando os olhares que a seguiam, e localizou Marcelo em uma mesa ao fundo, acompanhado de 2 homens. Eles conversavam em tom baixo, mas ela percebeu o ar de superioridade de Strozzi. Ele parecia estar no comando. Respirando fundo, Malu aproximou-se. "Marcelo Strozzi", disse, com a voz firme. Ele levantou os olhos, surpreso, mas logo sorriu, reconhecendo a Maria Luísa Scioli. "Há quanto tempo? Achei que nunca mais haveria. Precisamos conversar." "A sós", ela disse, ignorando os olhares curiosos dos 2 homens ao lado dele. Strozzi fez um gesto para que os homens se retirassem. "Claro, por que não? Sempre tenho tempo para antigos conhecidos." Assim que ficaram a sós, Malu foi direta. "Sei que você está me ameaçando. Sei que quer algo relacionado ao passado da minha família. Então, diga logo o que quer e termine com isso." Marcelo inclinou-se na cadeira, com um sorriso cínico. "Você sempre foi direta, Malu. É uma qualidade rara. Mas devo corrigir algo. Eu não quero ameaçá-la. Quero apenas o que é meu por direito." "Direito", Malu retrucou, tentando controlar a raiva. "Meu pai deixou uma fortuna manchada, e eu dediquei minha vida a limpá-la. Todo o dinheiro que doei veio de negócios legítimos. Você não tem nenhum direito sobre isso." Strozzi riu baixinho. "Você acha que o passado pode ser enterrado tão facilmente? A fortuna que você herdou foi construída com o trabalho de muitas pessoas, algumas delas, digamos, menos inclinadas a esquecer. E se essas pessoas souberem que você está por aí distribuindo dinheiro como se fosse uma santa, acha que elas ficarão felizes?" Malu o encarou, sem desviar o olhar. "Se quer me intimidar, vai precisar de mais do que palavras. E se pensa que vou parar por causa das suas ameaças, está muito enganado." Marcelo se inclinou para a frente, com um olhar frio. "Isso não é uma ameaça, Malu. É um aviso. Há gente muito mais perigosa do que eu que não vai aceitar o que você está fazendo. Pense bem antes de continuar." Antes que Malu pudesse responder, Marcelo se levantou. "Espero que possamos resolver isso de maneira civilizada. Mas, caso contrário, não diga que não avisei." Ele se afastou, deixando Malu sozinha na mesa, com o coração acelerado e a mente fervilhando. Na manhã seguinte, Carlos Marinho apareceu na casa de Malu com um envelope nas mãos. "Você não vai acreditar no que descobri", disse ele, entrando apressadamente. Carlos entregou o envelope a Malu, que o abriu com cuidado. Dentro havia documentos detalhando transações financeiras antigas, incluindo transferências que ligavam o pai de Malu a um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia figuras importantes, incluindo Marcelo Strozzi. Mas havia algo mais. Entre os papéis, Malu encontrou uma carta escrita por seu pai pouco antes de sua morte. Na carta, Francisco confessava que havia feito inimigos poderosos, mas também mencionava algo surpreendente. Ele havia desviado parte do dinheiro do esquema e o escondido em uma conta secreta. "Esse dinheiro não é para eles, nem para mim. É para você, Malu."
Use-o para fazer algo bom, algo que eu nunca tive coragem de fazer. Malu sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Por anos, acreditara que estava reconstruindo o legado de sua família de maneira honesta, mas agora descobria que até mesmo sua fortuna tinha um passado mais obscuro do que imaginava. Apesar disso, a carta também confirmou algo que ela sempre suspeitou. Seu pai, apesar de seus erros, tinha alguma intenção de redenção. Carlos, vendo a expressão de Malu, disse: "Isso explica por que Strozzi está tão determinado. Ele sabe dessa conta e quer o dinheiro para ele. Mas isso também significa que você tem uma arma contra ele. Esses documentos podem incriminá-lo." Decidida a acabar com as ameaças, Malu usou os documentos para preparar um dossiê completo sobre Marcelo Strozzi e seus esquemas. Com a ajuda de Carlos, conseguiu reunir evidências suficientes para levar às autoridades. Contudo, ela sabia que precisava ser cuidadosa. Strozzi tinha aliados poderosos, e um passo em falso poderia colocar sua vida em risco. Antes de entregar o material, Malu tomou outra precaução. Escreveu uma segunda carta, explicando tudo o que sabia sobre Strozzi e o passado de sua família, e deixou-a com Joana, a coordenadora do Lar da Esperança. "Se algo acontecer comigo, entregue isso à polícia", disse a Joana, que ficou visivelmente preocupada, mas concordou em ajudar. Enquanto preparava seu plano, Malu percebeu que estava sendo seguida novamente. Uma noite, ao voltar do lar, notou que o mesmo carro preto estava estacionado próximo à sua casa. Decidida a não se intimidar, saiu do carro e encarou o veículo. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, duas figuras mascaradas saíram do carro e começaram a se aproximar. Malu correu para dentro de casa, trancando a porta atrás de si. Os homens bateram violentamente na porta, gritando: "Achamos que você entenderia o aviso, mas parece que precisamos ser mais claros." Do lado de dentro, Malu ligou para Carlos, que chegou pouco tempo depois, armado. Quando os homens perceberam a presença do detetive, recuaram, mas deixaram uma última mensagem: "Isso não acabou." Carlos, nervoso, olhou para Malu. "Eles estão escalando as ameaças. Precisamos agir rápido, ou isso vai sair do controle." Cansada de viver sob constante ameaça, Malu decidiu entregar o dossiê ao Ministério Público. Contudo, ela sabia que isso não seria suficiente para proteger a si mesma e as pessoas que amava. Precisava de aliados, e de um plano para desmascarar Marcelo Strozzi publicamente, de maneira que ele não pudesse escapar. Enquanto escrevia suas últimas anotações, Malu olhou pela janela. A noite estava tranquila, mas ela sabia que a tempestade estava apenas começando. Contudo, pela primeira vez em semanas, sentiu uma ponta de esperança. Estava preparada para enfrentar o que viesse, e não permitiria que o passado controlasse seu futuro. Na manhã seguinte, Sorocaba acordou envolta em um ar de tensão. Maria Luísa sabia que os eventos recentes estavam chegando a um ponto crítico. As ameaças de Marcelo Strozzi haviam escalado, e agora, com o dossiê em mãos, ela tinha o poder de expor um dos homens mais influentes da região. Mas também sabia que um passo em falso poderia custar-lhe não apenas sua reputação, mas também sua vida. Decidida a agir com cautela, Malu procurou apoio. Desta vez, recorreu a um amigo de longa data da família, Dr. Henrique Pascoal, um advogado respeitado e conhecido por sua integridade. Henrique aceitou encontrá-la discretamente em seu escritório. "Henrique, preciso de ajuda", começou ela, entregando uma cópia do dossiê. "Isso aqui contém provas suficientes para incriminar Marcelo Strozzi e seus parceiros. Mas, se eu fizer isso sozinha, eles vão me destruir antes que eu tenha chance de me defender." Henrique leu os documentos com atenção, franzindo a testa enquanto examinava cada página. "Malu, isso é explosivo. Se essas provas chegarem às autoridades e à imprensa, Strozzi não terá para onde correr. Mas você precisa estar ciente de que ele não vai cair sem lutar. Ele vai usar todo o poder que tem para retaliar." "Eu sei", respondeu Malu, determinada. "Mas isso precisa acabar. Se eu recuar agora, toda a luta que tive para construir algo significativo será em vão." Henrique respirou fundo. "Muito bem. Vou ajudá-la, mas faremos isso do jeito certo. Primeiro, precisamos garantir sua segurança." Com a ajuda de Henrique, Malu tomou precauções adicionais. Eles contrataram seguranças particulares para monitorar sua casa e acompanhá-la em seus deslocamentos. Além disso, Henrique entrou em contato com um procurador confiável do Ministério Público, que concordou em analisar o dossiê sob sigilo. Enquanto isso, Carlos Marinho continuava suas investigações. Ele descobriu que Strozzi estava mobilizando aliados, incluindo políticos e empresários locais,
para tentar desacreditar Malu. Um boato começou a circular pela cidade, sugerindo que a fortuna de Malu vinha de atividades ilegais, uma tentativa clara de desviar a atenção de Strozzi. Ele está jogando sujo, disse Carlos, entregando um relatório a Malu. Mas isso só mostra que ele está se sentindo encurralado. Se jogarmos nossas cartas direito, podemos derrubá-lo. Depois de semanas de preparação, Malu, Henrique e Carlos elaboraram um plano detalhado. Eles decidiram que o dossiê seria entregue simultaneamente ao Ministério Público e a um jornalista investigativo renomado, Rafael Antunes, conhecido por expor escândalos de corrupção. A estratégia era garantir que, mesmo que Strozzi tentasse interferir, as informações já estariam em domínio público. Antes de enviar os documentos, Malu reuniu-se com Rafael em um café discreto. Eu quero que a verdade seja revelada, disse ela, entregando uma cópia do dossiê. Mas também quero proteger as pessoas que dependem de mim. Por favor, seja cuidadoso com isso. Rafael, impressionado com a coragem de Malu, prometeu que a história seria tratada com o máximo de ética e profissionalismo. Na noite seguinte, enquanto voltava para casa após uma reunião no Lar da Esperança, Malu foi surpreendida por um carro que a seguia de perto. Antes que pudesse reagir, outro veículo bloqueou a rua à sua frente. 2 homens desceram rapidamente, armados, e forçaram-na a sair do carro. Você acha que pode brincar com fogo, Dona Malu? Disse um dos homens, enquanto outro a empurrava para dentro de uma van. Eles a levaram para um galpão abandonado nos arredores da cidade. Amarrada a uma cadeira, Malu enfrentou Strozzi, que entrou com um sorriso frio. Eu avisei que isso não acabaria bem para você, mas parece que gosta de viver perigosamente. Mesmo amedrontada, Malu não demonstrou fraqueza. Você acha que me silenciar vai resolver seus problemas? O dossiê já está nas mãos das autoridades. Se algo acontecer comigo, eles saberão que foi você. Strozzi ficou visivelmente irritado. Você sempre foi ousada, Malu. Mas isso não é um jogo. Eu dei uma chance para você recuar, e agora vai pagar o preço. Enquanto Strozzi ameaçava Malu, Carlos e Henrique, que haviam percebido seu desaparecimento, conseguiram rastrear o local para onde ela havia sido levada. Com a ajuda da segurança contratada, eles organizaram um resgate. No momento em que Strozzi se preparava para intimidá-la ainda mais, Carlos e os seguranças invadiram o galpão. Em poucos minutos, dominaram os homens de Strozzi, que tentou escapar, mas foi detido por Carlos. Acabou, Strozzi, disse Carlos, apontando uma arma para ele. Você perdeu. Após o resgate, Malu entregou formalmente o dossiê ao Ministério Público. Com as provas em mãos, o procurador iniciou uma investigação que rapidamente ganhou destaque na mídia. Rafael Antunes publicou uma série de reportagens detalhando os esquemas de Strozzi, incluindo sua tentativa de intimidar Maria Luísa. A repercussão foi imediata. Strozzi foi preso preventivamente, e vários de seus aliados começaram a ser investigados. A imagem de homem poderoso e intocável desmoronou, e ele passou a enfrentar acusações de corrupção, extorsão e tentativa de homicídio. Com a queda de Strozzi, Malu finalmente sentiu que poderia respirar aliviada. Apesar de todo o medo e tensão, ela sabia que havia feito a coisa certa. Sua doação, que inicialmente fora vista com desconfiança, agora era celebrada como um ato de coragem e generosidade. No Lar da Esperança, as famílias atendidas começaram a perceber os frutos da ajuda de Malu. As crianças tinham acesso a melhores oportunidades, e os idosos recebiam cuidados com dignidade. A comunidade se uniu em torno dela, oferecendo apoio e gratidão. Malu, por sua vez, continuou trabalhando em silêncio, sem buscar reconhecimento, mas agora mais segura de que estava no caminho certo. Após a queda de Marcelo Strozzi, Maria Luísa finalmente experimentou um momento de alívio. Pela primeira vez em meses, as noites não eram atormentadas por pensamentos de perseguição, e as ameaças que haviam se tornado parte de sua rotina haviam desaparecido. No entanto, ela sabia que o término de uma batalha não significava o fim de todas as consequências. O impacto do confronto com Strozzi deixou marcas profundas, tanto emocionais quanto sociais. O nome de Malu estava agora em evidência, não apenas em Sorocaba, mas em todo o estado de São Paulo. Jornalistas continuavam tentando entrevistá-la, enquanto a comunidade local discutia incessantemente sua história, dividida entre admiração e especulação. Mas Malu não estava interessada em fama. Seu foco era reconstruir, tanto sua vida quanto o Lar da Esperança, que se tornará ainda mais simbólico após os eventos recentes. No Lar da Esperança, a vida começava a voltar ao normal. As crianças brincavam nos corredores, os idosos participavam de oficinas de arte,
e os voluntários estavam mais engajados do que nunca. A doação de Malu, finalmente livre de suspeitas, permitiu que a organização ampliasse seus programas. Um novo prédio foi inaugurado, equipado com salas de aula e uma pequena clínica para atendimento médico. Malu fazia questão de estar presente em cada inauguração, mas sempre mantendo um perfil discreto. Durante uma dessas visitas, foi abordada por Joana, a coordenadora do lar. Malu, você já parou para pensar no impacto que está causando aqui? Perguntou Joana, com um sorriso caloroso. Não é apenas sobre o dinheiro. É sobre a esperança que você trouxe para todos nós. Malu sorriu de volta, tocada pelas palavras. Sei que foi difícil no começo, mas eu sempre acreditei que valia a pena. Só espero que isso inspire outras pessoas a fazer o mesmo. Apesar das vitórias recentes, Malu ainda carregava o peso do passado. As revelações sobre os esquemas de seu pai e a origem de parte da fortuna que herdara continuavam a atormentá-la. Certa tarde, enquanto organizava antigos papéis em sua casa, encontrou um álbum de fotos de sua infância. Entre as imagens, havia uma de Francisco Ascioli segurando-a nos braços em frente a uma casa de campo. Malu observou a foto por um longo tempo. Embora a relação com seu pai tivesse sido complexa, ela não conseguia ignorar os momentos de carinho que compartilhavam antes de ele mergulhar nos negócios escusos. A carta que ele deixará também ocupava seus pensamentos. Será que Francisco realmente se arrependia? Ou suas palavras eram apenas uma tentativa de justificar suas ações? Decidida a buscar respostas, Malu visitou a antiga casa de campo da família, localizada nos arredores de Sorocaba. O local estava abandonado, mas ao entrar, ela sentiu uma onda de nostalgia e melancolia. Enquanto caminhava pelos corredores empoeirados, encontrou um velho cofre embutido na parede. Com a ajuda de Carlos, que a acompanhou, conseguiu abrir o cofre, revelando documentos adicionais e um diário pertencente a Francisco. Nas páginas desgastadas, Malu encontrou um relato detalhado das decisões difíceis que ele havia tomado ao longo da vida, incluindo sua entrada nos negócios ilícitos. Mas, entre as confissões, havia também demonstrações de amor e preocupação com ela, além de uma esperança silenciosa de que ela pudesse seguir um caminho diferente. Ele realmente queria mudar, disse Malu, com os olhos marejados. Mas não teve coragem suficiente. Enquanto lidava com sentimentos conflitantes em relação ao pai, Malu recebeu uma visita inesperada. Eduardo Galvão, um jovem advogado que havia trabalhado no caso contra Strozzi, procurou-a para discutir os desdobramentos legais. Ele era conhecido por sua dedicação à justiça e por sua ética impecável. Sei que você não quer estar no centro das atenções, começou Eduardo, ao encontrá-la no Lar da Esperança. Mas acho importante que você saiba que sua coragem inspirou muitas pessoas, inclusive eu. Malu sorriu, sentindo-se confortada pela sinceridade dele. Não fiz isso para inspirar ninguém, Eduardo. Só queria corrigir os erros do passado. Mesmo assim, o impacto foi maior do que você imagina, respondeu ele. E, se precisar de ajuda para continuar esse trabalho, estarei à disposição. A conversa marcou o início de uma amizade genuína, e Eduardo passou a ajudar Malu em suas iniciativas filantrópicas, oferecendo orientação jurídica e suporte estratégico. Com o tempo, Malu percebeu que também precisava reconstruir laços pessoais. Durante anos, isolara-se das pessoas por medo de ser julgada ou explorada. Agora, sentia que era hora de abrir seu coração novamente. Ela retomou contato com Letícia, uma amiga de infância que havia se afastado após a morte de Francisco. Letícia, agora mãe de 2 crianças, recebeu Malu de braços abertos. Você sumiu por tanto tempo, disse Letícia, durante um café em sua casa. Mas fico feliz em ver que está encontrando seu caminho. Eu precisava de um tempo para entender quem eu era, longe de tudo que aconteceu, explicou Malu. Mas acho que estou pronta para voltar. A conversa marcou o início de uma nova fase para Malu, que começou a valorizar mais os relacionamentos e a proximidade com as pessoas ao seu redor. Alguns meses depois, o Lar da Esperança organizou uma cerimônia para celebrar suas conquistas recentes e homenagear Malu. Embora relutante em receber elogios, ela foi convencida por Joana a comparecer. Na noite da cerimônia, o salão estava lotado. Famílias, voluntários e representantes da comunidade estavam presentes, muitos deles ansiosos para agradecer pessoalmente a Malu. Ao subir ao palco, ela sentiu uma mistura de nervosismo e gratidão. Não sou muito boa com discursos, começou ela, com um sorriso tímido. Mas quero dizer que tudo o que fiz foi possível graças a vocês. Este lar é uma prova de que, juntos, podemos criar algo maravilhoso, independentemente de onde viemos ou dos desafios que enfrentamos.
O público aplaudiu de pé, e Malu sentiu uma onda de emoção ao perceber que seu esforço realmente havia feito a diferença. Ao final da noite, Malu caminhou pelo jardim do lar, observando as luzes que iluminavam o local. Eduardo aproximou-se, sorrindo. Então, o que vem agora para Maria Luísa Scioli? Ela olhou para ele, pensativa. Acho que vou continuar exatamente onde estou. Há muito mais a fazer, e quero estar aqui para isso. Eduardo assentiu. E, se precisar de ajuda, sabe onde me encontrar. Com isso, Malu percebeu que, embora o caminho tivesse sido difícil, ela finalmente encontrara seu propósito. Agora, com o passado resolvido e um futuro cheio de possibilidades, estava pronta para continuar transformando vidas. O amanhecer em Sorocaba trouxe consigo um ar de renovação. Para Maria Luísa, cada dia parecia um convite para expandir seus horizontes e explorar novos projetos. A cerimônia de reconhecimento no Lar da Esperança havia sido um divisor de águas. Malu percebeu que, além de contribuir financeiramente, ela também poderia ser uma voz ativa para inspirar mudanças mais amplas na sociedade. Mas com novos sonhos, vinham também novos desafios. A repercussão das ações de Malu chegou a municípios vizinhos de Sorocaba. Representantes de comunidades carentes de Votorantim, Itu e Salto procuraram-na, pedindo apoio para iniciativas semelhantes ao Lar da Esperança. Essas cidades enfrentavam problemas parecidos: falta de acesso à educação, saúde e oportunidades de trabalho. Malu reuniu sua equipe para avaliar a possibilidade de expandir os projetos. Durante a reunião, Joana destacou: Malu, já fizemos muito aqui em Sorocaba, mas temos recursos e conhecimento para ajudar outros lugares. Talvez seja a hora de pensar em algo maior. Carlos, que havia se tornado uma espécie de braço direito de Malu, concordou. Podemos começar com parcerias. Não precisamos construir tudo do zero, mas podemos fortalecer iniciativas já existentes. Após dias de planejamento, decidiram criar um programa piloto em Votorantim. O objetivo era replicar o modelo do Lar da Esperança, mas adaptado às necessidades locais. Malu liderou pessoalmente as negociações com lideranças comunitárias e conseguiu firmar uma parceria com uma organização local que atendia jovens em situação de vulnerabilidade. Enquanto Malu se dedicava aos novos projetos, as consequências da queda de Marcelo Strozzi continuavam reverberando. Strozzi, preso preventivamente, aguardava julgamento, mas sua influência ainda era perceptível. Alguns aliados dele tentavam recuperar o controle sobre negócios locais, e em meio a isso, boatos começaram a surgir sobre supostos aliados infiltrados no sistema de justiça. Eduardo Galvão, o advogado que se tornará um aliado próximo de Malu, trouxe más notícias. Recebi informações de que estão tentando anular algumas provas contra Strozzi. Isso não é incomum em casos de grande repercussão, mas é um alerta de que ele ainda tem poder. Malu franziu a testa, preocupada. E o que podemos fazer para evitar que ele escape das consequências? Precisamos garantir que a mídia continue cobrindo o caso e que as investigações avancem com transparência. Quanto mais olhos estiverem sobre isso, mais difícil será para ele manipular o processo. Em meio a esses desafios, Malu recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina e nervosa se identificou como Clara, antiga funcionária de uma das empresas de fachada de Strozzi. Eu sei coisas que podem ajudar a manter Marcelo preso, disse Clara. Mas tenho medo. Ele tem contatos em todos os lugares. Eu entendo seu medo, Clara, respondeu Malu, tentando tranquilizá-la. Mas, se você estiver disposta a falar, posso garantir que você será protegida. Clara hesitou por um momento antes de concordar em encontrar-se com Malu e Eduardo em um local discreto. Durante o encontro, revelou documentos e gravações que incriminavam não apenas Strozzi, mas também outros empresários envolvidos em esquemas de corrupção. Isso é mais do que evidências contra Strozzi, disse Eduardo, analisando o material. Isso pode expor uma rede inteira de crimes. A coragem de Clara em entregar os documentos gerou uma reação imediata. Em poucos dias, Malu percebeu que estava sendo vigiada novamente. Carros estacionados por longos períodos perto de sua casa e homens desconhecidos rondando o Lar da Esperança indicavam que alguém estava tentando intimidá-la. Eduardo reforçou a segurança, e Carlos começou a investigar os novos envolvidos. Entre os nomes que surgiram estava o de Rogério Santana, um empresário com laços estreitos com Strozzi. Rogério havia assumido o controle de algumas operações ilegais que antes pertenciam a Marcelo e parecia disposto a fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Malu, isso está se tornando mais perigoso do que imaginávamos, disse Carlos, após um dia de investigações. Essas pessoas não têm nada a perder.
Eu não vou recuar, respondeu Malu. Se fizermos isso, eles vão continuar achando que podem agir impunemente. Consciente de que não poderia enfrentar a situação sozinha, Malu decidiu ampliar sua rede de apoio. Procurou organizações de direitos humanos, ativistas locais e jornalistas investigativos para garantir que a luta contra a corrupção não fosse abafada. Ela também organizou um evento público em Sorocaba, convidando representantes das cidades vizinhas e especialistas em políticas sociais. Durante o evento, discursou sobre a importância de enfrentar as desigualdades e combater os sistemas que perpetuavam a exclusão. Não podemos permitir que o medo nos paralise, disse ela, com voz firme. Quando nos unimos, somos mais fortes do que qualquer ameaça. O evento gerou grande repercussão, fortalecendo a imagem de Malu como uma líder comunitária e atraindo ainda mais apoio para seus projetos. Enquanto Malu se concentrava na expansão dos projetos sociais, Eduardo trouxe uma notícia preocupante. Strozzi havia contratado uma equipe de advogados influentes para desacreditar as provas apresentadas contra ele. Além disso, Rogério Santana estava pressionando testemunhas a se calarem. Se não agirmos rápido, eles podem virar o jogo, alertou Eduardo. Com a ajuda de Clara, Malu decidiu reunir mais testemunhas que pudessem corroborar as acusações. Também pressionou para que a investigação se ampliasse, expondo Rogério e seus comparsas. Apesar das dificuldades, o programa piloto em Votorantim começou a dar frutos. Jovens que antes estavam à margem da sociedade agora tinham acesso a cursos profissionalizantes e suporte psicológico. Malu visitava o local com frequência, emocionando-se ao ouvir as histórias de transformação. Uma jovem chamada Camila, que participava do programa, disse a Malu: "Antes disso, eu achava que não tinha futuro. Mas agora sei que posso sonhar. Obrigada por acreditar em nós." Essas palavras reforçaram a determinação de Malu. Mesmo diante de ameaças e desafios jurídicos, ela estava mais convencida do que nunca de que sua missão era maior do que qualquer medo. Com a rede de corrupção sendo lentamente desmantelada, e os projetos sociais se expandindo para outras cidades, Maria Luísa sentiu que estava no caminho certo. Mas sabia que o trabalho estava longe de terminar. Havia muito a ser feito, muitas vidas a transformar. E, enquanto olhava para as luzes de Sorocaba daquela noite, percebeu que sua luta não era apenas contra o passado, mas por um futuro melhor para todos. Sorocaba estava em alvoroço. As ações de Maria Luísa não apenas influenciavam positivamente a vida de centenas de pessoas, mas também mexiam com estruturas de poder que, por décadas, haviam passado despercebidas. Com cada passo que dava, Malu ampliava sua rede de impacto social e sua luta contra a corrupção, enquanto seus inimigos se tornavam mais ousados. Mas o destino parecia preparar uma reviravolta inesperada que testaria sua força e determinação ao limite. Apesar de Strozzi estar preso, o empresário Rogério Santana assumiu o papel de antagonista principal, comandando um plano para silenciar Maria Luísa de vez. Na calada da noite, o escritório de advocacia de Eduardo Galvão foi invadido. Documentos cruciais que ligavam Rogério aos crimes de Strozzi foram roubados, e mensagens ameaçadoras foram deixadas em seu escritório. "Não podemos subestimar Rogério", disse Eduardo a Malu, enquanto mostrava os destroços do escritório. "Ele está disposto a arriscar tudo." Malu respirou fundo, ciente de que o perigo estava mais próximo do que nunca. "Se ele acha que isso vai me deter, está enganado. Agora é uma questão de princípio." Poucos dias após o ataque ao escritório, Malu recebeu uma carta anônima. Escrita à mão, dizia: "Se você continuar, pagará com sua vida. Há limites até para quem se julga acima da lei." Ao ler aquelas palavras, Malu sentiu um frio na espinha, mas também uma raiva que a impulsionava ainda mais. Mostrou a carta a Carlos, que imediatamente reforçou sua segurança. "Isso está indo longe demais, Malu. Precisamos de apoio externo, talvez até da Polícia Federal." Ela concordou, e Eduardo entrou em contato com autoridades federais para relatar as ameaças e a escalada de violência. Enquanto isso, Malu decidiu que era hora de uma jogada ousada. Malu procurou Rafael Antunes, o jornalista investigativo que havia ajudado a expor os esquemas de Strozzi. "Rafael, precisamos tornar tudo isso público. Não só as provas contra Rogério, mas também as ameaças que venho recebendo." "Você tem certeza?" perguntou Rafael, preocupado. "Isso pode colocar você em ainda mais perigo." "Tenho certeza", respondeu Malu, com firmeza. "Se eles querem me calar, a melhor resposta é amplificar minha voz." Na mesma semana, Rafael publicou uma reportagem explosiva detalhando as ameaças contra Malu e as novas provas contra Rogério Santana. A matéria ganhou destaque nacional,
atraindo a atenção de grandes veículos de mídia e colocando pressão sobre as autoridades locais. Enquanto a reportagem gerava repercussão, Clara, a ex-funcionária de Strozzi, revelou algo ainda mais alarmante. Rogério tem aliados infiltrados na prefeitura e na polícia local. É por isso que ele sempre escapa. Essa revelação foi a peça final para que a Polícia Federal iniciasse uma investigação mais ampla. Com base nas informações de Clara, agentes federais começaram a monitorar Rogério e seus associados. Malu foi instruída a manter suas rotinas normais, enquanto a operação se desenrolava. Rogério, pressionado pela exposição na mídia e pela investigação em curso, decidiu partir para um ataque direto. Em uma tarde movimentada no Lar da Esperança, homens armados invadiram o local, exigindo que Malu entregasse todos os documentos que ainda possuía. As crianças e idosos foram evacuados rapidamente pelos voluntários, mas Malu, Carlos e Eduardo permaneceram no local. Não vou ceder a essas pessoas, disse ela, escondendo-se em um pequeno depósito com Eduardo enquanto a polícia era acionada. O confronto foi intenso. Carlos, junto com os seguranças contratados, conseguiu conter os invasores até a chegada da polícia. 2 homens foram presos, e suas confissões forneceram evidências adicionais contra Rogério. Com as novas provas e depoimentos dos homens presos, a Polícia Federal lançou a Operação Aurora, uma ação coordenada para desmantelar a rede de corrupção comandada por Rogério Santana. O impacto foi imediato. Várias prisões foram realizadas em Sorocaba e cidades vizinhas, incluindo políticos, empresários e até membros das forças de segurança. Rogério, ao perceber que estava encurralado, tentou fugir, mas foi interceptado em um aeroporto particular em Campinas. Sua prisão foi um marco na luta contra a corrupção na região, e o nome de Malu foi amplamente reconhecido como símbolo de resistência e coragem. Com Rogério preso e sua rede desmantelada, Malu finalmente podia respirar aliviada. Decidiu que era hora de focar exclusivamente em seu trabalho social. O projeto piloto em Votorantim tornou-se um sucesso, e novas parcerias foram formadas em outras cidades, incluindo Itapetininga e Tatuí. Malu também começou a trabalhar em um projeto educacional mais amplo, criando bolsas de estudo para jovens talentosos que não tinham condições de pagar por uma formação acadêmica. O impacto de sua iniciativa era visível, e ela sentia que cada pequena vitória era um tributo ao legado de sua mãe, Dona Célia. Em meio a essa fase de reconstrução, Eduardo Galvão se aproximou ainda mais de Malu. Os dois compartilhavam uma visão de mundo semelhante e um compromisso com a justiça. Em uma noite tranquila, enquanto caminhavam pelo Lar da Esperança, Eduardo perguntou: Malu, você já pensou no que deseja para sua vida pessoal? Com tudo que conquistou, você merece encontrar sua própria felicidade. Ela sorriu, pensativa. Acho que nunca parei para pensar nisso. Passei tanto tempo tentando corrigir os erros do passado que me esqueci de olhar para o futuro. Talvez seja a hora de mudar isso, disse ele, com um olhar significativo. Com o tempo, Maria Luísa Scioli tornou-se uma figura de referência em todo o estado. Suas ações inspiraram outras pessoas a se engajarem em causas sociais, e sua história foi contada em documentários e livros. Apesar da notoriedade, Malu permaneceu fiel às suas raízes, sempre trabalhando nos bastidores e evitando os holofotes. Para ela, o maior prêmio era ver vidas sendo transformadas. Cada criança que sorria, cada jovem que conseguia um emprego, e cada família que encontrava dignidade em meio às adversidades era a verdadeira recompensa de sua luta. A manhã em Sorocaba estava tranquila, com o céu límpido que parecia refletir o momento de paz que Maria Luísa finalmente começava a viver. O Lar da Esperança, que antes era apenas um abrigo, agora se tornará um símbolo de transformação para a cidade. As crianças corriam pelos corredores recém-reformados, os idosos participavam de oficinas de artesanato, e o som de risadas e música preenchia o espaço. Apesar das cicatrizes deixadas pelas batalhas que enfrentará, Malu sentia que havia encontrado sua missão. Mas a história dela estava longe de terminar. O impacto de sua coragem e generosidade estava apenas começando a ser escrito. Com o sucesso das iniciativas em Sorocaba e cidades vizinhas, Malu decidiu formalizar seus esforços criando a Fundação Scioli, uma organização voltada a projetos de educação, saúde e inclusão social. A fundação, além de gerenciar os projetos existentes, também começou a atrair parcerias com empresas e organizações internacionais. Eduardo Galvão, agora diretor jurídico da fundação, ajudou a estruturar contratos e alianças estratégicas. Com a Fundação Scioli, poderemos ir além de Sorocaba. Podemos criar algo que dure por gerações. Malu. A ideia encantava Maria Luísa, mas ela fez questão de deixar claro: quero que a fundação mantenha nossos valores.
Cada decisão precisa refletir o respeito às pessoas que estamos ajudando. Um ano após a prisão de Rogério Santana, Malu organizou um evento no Lar da Esperança para comemorar as conquistas daquele período. Famílias atendidas pelos projetos vieram de todas as cidades vizinhas, trazendo suas histórias de superação. Entre os convidados, estava Camila, a jovem de Votorantim que havia impressionado Malu meses atrás. Agora, Camila estava terminando o ensino médio e havia conseguido uma bolsa para estudar enfermagem. Se não fosse por você, eu nunca teria acreditado que poderia chegar tão longe, disse Camila, emocionada. Quero usar o que aprendi para ajudar outras pessoas, assim como você me ajudou. Malu sorriu, tocada pelas palavras. Você já tinha essa força dentro de você, Camila. Só precisava de uma oportunidade. Apesar do foco no futuro, Malu sabia que algumas partes de sua história ainda precisavam ser resolvidas. Durante uma reunião com Eduardo, ele mencionou que Francisco Ascioli, seu pai, tinha propriedades não declaradas que poderiam ser utilizadas para expandir os projetos da fundação. Tem certeza de que quer lidar com isso agora? Perguntou Eduardo. Pode trazer à tona memórias difíceis. É necessário, respondeu Malu. Não quero que nada relacionado ao meu pai permaneça sem transparência. Com a ajuda de Eduardo, Malu vendeu as propriedades, destinando o valor integralmente para a fundação. Embora o processo tivesse sido doloroso, ela sentiu que finalmente estava encerrando o ciclo de erros e segredos que marcaram a vida de Francisco. A atuação da Fundação Ascioli começou a chamar atenção além das fronteiras do Brasil. Malu foi convidada para falar em uma conferência internacional sobre filantropia, realizada em Genebra, na Suíça. Inicialmente relutante em aceitar o convite, foi convencida por Eduardo e Joana. Você merece estar lá, Malu, disse Joana. Sua história é um exemplo para o mundo. Na conferência, Maria Luísa compartilhou sua jornada com líderes e ativistas de diferentes países. Sua fala foi simples, mas profundamente inspiradora. Aprendi que, quando enfrentamos nossos medos e escolhemos fazer o bem, criamos mudanças que vão muito além de nós mesmos. Aplaudida de pé, Malu percebeu que sua história não era apenas dela. Era a história de todas as pessoas que haviam acreditado na possibilidade de transformação. Ao retornar para Sorocaba, Malu começou a planejar a transição da liderança da fundação para uma equipe mais jovem. Sentia que, embora ainda tivesse muito a contribuir, era hora de preparar uma nova geração para continuar o trabalho. Entre os escolhidos para liderar estava Camila, que assumiria um papel de destaque no projeto educacional da fundação. Você tem um coração forte e uma visão clara, Camila. Sei que vai fazer a diferença. A jovem, emocionada, respondeu, vou dar o meu melhor, Malu. Quero honrar tudo que você construiu. Com a fundação em boas mãos, Malu decidiu que era hora de dedicar mais tempo a si mesma. Começou a viajar, explorando lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tivera chance. Eduardo, agora um amigo inseparável, muitas vezes a acompanhava. Você já pensou no que vem depois, Malu? Perguntou ele, durante uma caminhada em uma praia tranquila. Agora que finalmente tem a liberdade de escolher, o que quer fazer? Ela sorriu, olhando para o horizonte. Quero continuar vivendo com propósito, Eduardo. Seja ajudando as pessoas, seja explorando o mundo. Mas, acima de tudo, quero ser feliz. Anos mais tarde, a Fundação Ascioli havia se tornado uma referência no Brasil e no exterior. Os projetos iniciados por Malu continuaram a crescer, impactando milhares de vidas. Embora Maria Luísa evitasse os holofotes, seu nome era mencionado com reverência por aqueles que haviam sido tocados por sua generosidade. Para Malu, o maior legado não era a fundação ou os projetos, mas o impacto duradouro que sua decisão de mudar havia causado. Sua história provava que, mesmo diante dos maiores desafios, era possível encontrar redenção, propósito e, acima de tudo, esperança. Enquanto observava o Lar da Esperança em mais um dia tranquilo, Maria Luísa sorriu, satisfeita. Seu trabalho estava longe de terminar, mas ela sabia que, independentemente do que viesse a seguir, havia cumprido sua missão. E assim, a história da milionária misteriosa que doou tudo por um motivo surpreendente tornava-se um exemplo eterno de coragem, resiliência e amor ao próximo. Fim.